Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje com um sol maravilhoso aqui do lado de fora, para falar para você de um dos assuntos mais importantes, não só da sua vida profissional, não só na sua liderança, mas da sua vida como um todo. Eu estou falando de comunicação. Eu vou mostrar, baseado aqui na minha experiência de mais de 10 anos de atuação, os 5 erros que você comete todo santo dia e que está impedindo você de alcançar os seus objetivos pessoais e profissionais. Afinal de contas, a comunicação é, sim, a habilidade mais importante que você pode desenvolver em todas as áreas da sua vida. Eu costumo dizer, e quem me segue sabe disso, que liderança é comunicação. Portanto, papel e caneta na mão para trabalhar aqui os 5 erros que eu separei para você que estão impedindo você de alcançar objetivos. Vamos lá então? O primeiro erro que eu separei para você é a falta de clareza. Quando você não é objetivo e claro naquilo que você está falando, você perde muito do seu poder de convencimento. Ora, se as pessoas não entendem o que você quer, elas não vão fazer o que você precisa. Portanto, ao falar com as pessoas, seja claro e objetivo. Evite aqueles monte de termos técnicos e fale para as pessoas como se elas tivessem 5 anos de idade. Eu quero que você entenda que a comunicação em seu auge não é daquela pessoa que fica falando palavrinhas bonitas, palavras difíceis, termos em inglês misturados com português. Essa pessoa não é um bom comunicador. Ele é um falastrão. A comunicação é simples e eficaz. Esse é o primeiro erro que as pessoas cometem. Portanto, seja simples e claro no que você vai falar. Segundo ponto que eu separei, baseado no que eu vejo muitos líderes cometerem, talvez você também está cometendo esse erro agora, é falta de empatia. Como assim, Murilo, falta de empatia? Para você ser um bom comunicador, você tem que ter a habilidade de se colocar no lugar do outro. Porque ali, se colocando no lugar da outra pessoa, que você vai entender a real necessidade dela. É ali que você consegue ter eficácia na sua comunicação. Então você percebe que há uma ligação entre o passo 1 e o passo 2? Você percebe que para ser claro e objetivo, você precisa se conectar com outra pessoa, entender o ponto de vista em que ela está e aí sim usar aquele ponto de vista para se comunicar com ela? As pessoas se esquecem disso. Elas não se colocam no lugar do outro para falar e saem vomitando palavras que não conectam a pessoa. Se você já cometeu esse erro, deixa um comentário aqui. Terceiro ponto que eu separei tem muito a ver com a empatia, mas você não ouvir atentamente. Você já viu aquele líder, aquele profissional, até aquele marido ou aquela esposa, quando a pessoa está falando com ele ou com ela já tem uma resposta pronta. Ela está se defendendo. Muitas vezes ela nem espera a pessoa falar, ela já imagina que sabe o que a pessoa está falando e já sai cortando a pessoa e falando coisas que nem sempre estão conectadas. Pois é, essa habilidade de não ouvir as pessoas pode te custar muito dinheiro. Líder que não ouve atentamente a sua equipe é um líder fora da realidade. É um líder preso em seu próprio mundinho. Portanto, ouvir ativamente é você, em uma conversa com a pessoa, exercer um espírito de curiosidade para entender exatamente o que ela está te falando. E a partir dali, em vez de ficar preocupado em criar respostas, você entendeu o que aquela pessoa está dizendo e o seu cérebro, que se conectou com aquela pessoa, vai começar a te dar respostas muito mais eficazes. Afinal de contas, o teu subconsciente é muito mais poderoso do que o teu racional, do que o teu consciente. Esse é o terceiro erro que os líderes e que as pessoas cometem, que causa uma grande ausência de eficácia em suas comunicações. O quarto ponto tem muito a ver com esse, que é a falta de receber feedback. Então, nota, eu falei de não ouvir as pessoas que estão falando com você, não ouvir ativamente, não estar atenta para o que ela está falando. Agora, esse é um ponto específico. Tem gente que não suporta receber feedback das pessoas, meu Deus do céu. Tem gente com ego tão inflado
que uma simples crítica, uma simples correção, um ajuste de alguma coisa para ela é uma grande punição. Fala, meu Deus do céu, eu não acredito que eu fui criticar. Tem gente que tem medo da crítica. Quando você não recebe feedback, você está cheio de pontos cegos na sua performance na carreira. Essa é a diferença entre um líder que cresce, que alcança o topo, que ocupa uma posição de topo na hierarquia, daquele que chega em um certo nível de liderança e não consegue passar dali. Claro, ele está cheio de pontos cegos. Ele acha que o caminho que trouxe ele até aqui vai levar ele para o próximo nível. E não é assim que funciona. Comece a pedir feedback para as pessoas. Comece a gostar de receber feedback. E você vai perceber o quanto isso vai fazer a diferença para você. O quinto passo é você começar a ter foco no receptor da mensagem. Um dos maiores poderes de comunicação que eu tenho é de colocar o foco em quem está me ouvindo. E não no que eu quero falar. Não em mim. Não no que eu gostaria de falar. Não no que eu gostaria de ouvir. Mas naquele que está do outro lado. Quando você não foca no receptor daquela conversa, você não sabe o que aquela pessoa motiva, como ela se conecta, como ela se move no mundo, quais são os objetivos, as motivações que ela tem. Então, sempre que você falar com alguém, sempre que você falar com um público, você precisa primeiro entender o público. Qual a modalidade que eles ouvem? Eles são mais visuais? Ou seja, você usa palavras visuais para conectá-los? Ou eles são mais sinestésicos, onde você usa palavras de impacto para conectá-los? Ou eles são mais auditivos, onde você usa palavras que remetam a sons, ruídos? Por exemplo, se eu quero conectar alguém visual, eu pergunto, isso está claro para você? Você consegue enxergar isso aqui? Ficou nítido para você? Nota, tudo isso são palavras visuais. Agora, se eu falo só em palavras visuais para vocês aqui, eu tenho esses 3 tipos de pessoas me assistindo agora aqui no meu canal. Aliás, um dos maiores canais de liderança do Brasil. E se você ainda não está inscrito no meu canal, você está perdendo um grande diferencial na sua carreira, um grande diferencial competitivo. Portanto, se você ainda não fez isso, se inscreva aqui no canal. Voltando, se eu quero falar com pessoas que eu sei que são mais auditivas, vou perguntar o quê? Isso soa bem para você? Peraí, isso aí tá cheio de ruído. Nota. São tons auditivos. Aquilo conecta a pessoa. E se a pessoa é sinestésica, eu vou perguntar, você sente isso? Isso impactou você? Então, olha, eu vou te dar um toque aqui. Tudo isso são linguagens sinestésicas. Esse é o quinto ponto. Você precisa dominar esses 3 tipos de modalidade para falar com as pessoas, para que você atenda a modalidade de cada pessoa específica. Então, se conecta no receptor. Perceba o mundo daquela pessoa, o que ela valoriza, o que ela precisa ouvir, o que ela vai entender, o que ela não vai entender. Te prometo, o nível de eficácia na sua comunicação sobe absurdamente. Os líderes que eu mais admiro na minha vida, todos eles, são bons comunicadores.